Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo, né? Do Vem e Segue, né? Então o vídeo de hoje, posso aprender a ouvir e entender a voz de Deus. Então nós estamos estudando o terceiro NEF essa semana, né? Capítulo 8 a 11, certo? Então hoje nós vamos aprender sobre como nós podemos entender a voz de Deus. Isso é muito importante. O discernimento, discernir o que é santo ou discernir do que é carnal. Isso é muito importante em nossas vidas para que nós possamos compreender como Deus fala conosco e as maneiras que Ele pode vir a falar conosco. Isso é muito importante. Bom, então a escritura base do nosso estudo desse dia de hoje é terceiro Nef 11, versículo 1 ao versículo 8. Vamos começar o material de hoje. Ele começa fazendo uma pergunta, bem assim: você já sentiu alguma dificuldade para entender uma mensagem que Deus estava lhe transmitindo? Às vezes a gente tem um sonho e a gente diz: será que isso quer dizer alguma coisa? O que será que quer dizer isso? Às vezes alguém chega e diz um versículo que se aplica à nossa situação e o que o Senhor está querendo falar com isso, né? Então, muitas situações da nossa vida, nós podemos não entender ou ter dúvidas da mensagem, né, que Deus quer que nós saibamos naquele momento, né? Então, isso pode ser uma dificuldade de todos, pode ser uma dificuldade de alguns, ou pode ser que ninguém tenha essa dificuldade, né, na nossa aula, mas vamos aprender pensando nos que têm essa dificuldade, tá bom? Então ele continua respondendo, ele diz bem assim: talvez a experiência do grupo descrito em terceiro NEF 11, versículo 1 a 8, possa ajudá-lo a entender alguns princípios de como se deve ouvir e compreender a voz de Deus. Então, vamos lá, vamos entender. Então, nesses versículos, tem uma experiência vivida por um grupo de pessoas, certo? Por um povo, que pode nos ajudar a aprender alguns princípios que são essenciais para que nós possamos ouvir e compreender a voz de Deus, certo? Então precisamos pensar nisso. Quando estivermos lendo isso, vamos tentar encontrar esse princípio que nos ajuda a ouvir e a compreender a voz de Deus. Então vamos lá, vamos começar. Terceiro Nef 11, versículo 1 e 8. E então aconteceu que se havia reunido uma grande multidão do povo de Nefe nos arredores do templo, que ficava na terra de abundância, e estavam maravilhados e surpresos, e mostravam uns aos outros a grande e maravilhosa transformação que havia ocorrido. E também conversavam sobre esse Jesus Cristo, de cuja morte haviam recebido o sinal. E aconteceu que, enquanto estavam assim conversando uns com os outros, ouviram uma voz que parecia vir do céu, e olharam em todas as direções, porque não entendiam a voz que ouviam. E não era uma voz áspera e nem forte. Entretanto, apesar de ser uma voz mansa, penetrava-lhe até o âmago, de modo que não havia parte de seu corpo que não tremesse. Sim, penetrou-lhes na própria alma e fez arder o coração. Olha aí alguns princípios, algumas coisas importantes aí, viu, gente? Então, a voz de Deus, quando ela vem a nós, ela penetra-nos até a alma, de uma maneira que faz o nosso coração arder. Isso é um ponto importante, certo? Quando você sentir o seu coração arder e você sentir uma mensagem que penetra até a sua alma, aí você já sabe que é a voz do Senhor falando com você. Continuando. E aconteceu que tornaram a ouvir a voz,
e não a compreenderam. E novamente, pela terceira vez, ouviram a voz. E aguçaram os ouvidos, e os seus olhos estavam voltados para o lugar de onde vinha o som, o céu. E eis que na terceira vez compreenderam a voz que ouviram. E ela dizia: Eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo, e em quem glorifiquei meu nome. Ouviu. E aconteceu que entenderam, voltaram outras vezes os olhos para o céu, e eis que viram um homem descendo do céu, e ele estava vestido com uma túnica branca. E ele desceu e colocou-se no meio deles, e os olhos de toda a multidão estavam voltados para ele, e não se atreviam a abrir a boca, nem sequer uns para os outros, e não sabiam o que aquilo significava, porque supunham que era um anjo que lhes aparecia. Entre na rede com ele, entre na rede com ele. Certo? Desculpa aí, gente. Foi só Caleb que acordou. Mas dá para continuar. Certo? Então, isso é uma coisa comum. A gente ter dúvida, não entender a voz de Deus. Porque somos seres carnais, não temos essa aproximação com Ele. Mas a dica aí é muito boa. A dica aí é muito boa. Vamos continuar. Observe as características da voz de Deus, que o povo ouviu, e o que eles fizeram para entender melhor. Primeira coisa, eles procuraram identificar de onde a voz vinha. Então, eles aguçaram os ouvidos e eles procuraram olhar para onde a voz vinha. E a voz vinha de onde? Do céu. Então, tem duas dicas aí. Então, primeiro, arder o coração. Se a voz faz o seu coração arder, já é um princípio de como ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus. Segundo, aguçar os seus ouvidos. E talvez não seja só os ouvidos físicos, não, gente. Os ouvidos espirituais. É muito importante também aguçar os ouvidos espirituais. Como é que eu faço isso? Estudando as Escrituras, vivendo o Evangelho. Dessa maneira, nós podemos mais facilmente entender, discernir a voz do Senhor da voz do mundo, certo? Então isso é muito importante, certo? E aí ele continua. Como esse relato se aplica aos seus esforços de ouvir e de reconhecer a voz de Deus em sua vida por meio da revelação pessoal? Bom, gente, então aí, ó, talvez esteja a chave da nossa aula de hoje, do nosso vídeo de hoje, né? Como reconhecer a voz de Deus em sua vida e finalmente entender as suas próprias revelações pessoais. Bom, gente, então toda criança, eu achei isso interessante. Toda criança, ela primeiro aprende a reconhecer a mãe, a voz da mãe, pelo som. Porque os primeiros dias de vida de uma criança, de um bebezinho, sua visão não funciona tão bem. Então, ela reconhece primeiro a voz da mãe. Por quê? Alguns médicos, alguns especialistas dizem que enquanto na barriga, os bebês já podem ouvir. Então, aconselham a cantar hinos, cantar músicas, conversar com o bebê, já para criar o hábito e o bebê aprender a voz da mãe, certo? E aí, quando o bebê nasce, ele já nasce e ele reconhece a voz da mãe. É interessante, porque ele não enxerga bem, o seu tato não funciona bem, mas ele reconhece a voz da mãe. Certo? Então, isso é uma característica natural do ser humano.
é reconhecer a voz dos seus pais, de sua mãe principalmente, né? Nós também temos essa capacidade espiritual falando, né, de compreender a voz de Deus. Agora, assim como os bebês tiveram o contato, estavam com a mãe, é necessário que nós também tenhamos o contato e estejamos unos com o nosso Pai. E como é que eu posso fazer isso? Vivendo a maneira que ele pediu, vivendo o Evangelho. Então, à medida que eu me esforço para fazer o que é certo, para guardar os mandamentos, para honrar os convênios assumidos, para magnificar os meus chamados, para tentar ser o melhor marido, tentar ser o melhor pai, aí eu estou aguçando a minha capacidade espiritual de ouvir, de reconhecer a voz de Deus, igual um bebê. Porque eu estou próximo, estou fazendo o que ele me pede, certo? Depois que eu aprender a reconhecer sua voz, eu vou discernir quais são as revelações pessoal para mim, certo? Então, um profeta que ouve a voz de Deus, como nosso profeta hoje, então, presidente Nelson, né? Pode ter certeza, gente. Ele teve que aprender a reconhecer a voz de Deus e depois a entender, certo? O que estava sendo pedido. Isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, de forma alguma. Requer dedicação, requer empenho, requer vontade e requer estudo e vivência do Evangelho, certo? Então, mas, como vimos na Escritura, existem algumas pistas, certo? Como a Escritura nos mostra, né? Quando a voz penetra dentro de nós, até o nosso âmago, penetra até a nossa alma. Quando ela faz o nosso coração arder, certo? São indícios muito fortes de que é a voz de Deus. Então fique atento a esses sinais que você vai mais facilmente ser capaz de identificar. E vivam o Evangelho para que vocês possam estar unos com o Senhor, unos de coração, certo? Então é o vídeo de hoje que eu encerro, em nome de Jesus Cristo. Amém.